Se você escolhe o fornecedor só pelo preço, você já começou errado. Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula, e a nossa aula de hoje é sobre fornecedores. Você não precisa de um fornecedor barato, você precisa de um fornecedor que te ajude a lucrar mais. E eu vou explicar a diferença entre esses fornecedores, tá? Existem dois tipos de fornecedores, o fornecedor comum e o fornecedor parceiro. O fornecedor comum, galera, é aquele fornecedor que só te responde quando você entra em contato com ele. Ou seja, eu tenho uma cotação, eu mando a cotação para o fornecedor, ele monta e me devolve a cotação. Depois ele só me pergunta, e aí? Conseguiu avaliar, conseguiu analisar a cotação? Esse é um fornecedor comum. Ele não é um fornecedor que ele entra em contato contigo perguntando como é que está o seu serviço, ele não entra em contato contigo perguntando como é que está as tuas vendas, como é que está a tua demanda do mês, se você atingiu as suas metas do mês, se você tem algum produto que está parado no seu estoque, você precisa fazer uma ação para vocês trabalhar junto em comum. Galera, eu sou o Romero, eu sou o comprador aqui da empresa, tá? Eu que sou responsável pelas compras da empresa. Então, assim, eu já sofri muito com isso, com o fornecedor comum. Eu ficava ali o mês inteiro preocupado, ali, tentando encontrar um fornecedor, pensando que o fornecedor era só preço. Porque na minha cabeça eu tinha que procurar sempre o melhor preço. E eu sofri muito com isso. Por quê? Às vezes eu encontrava o preço, mas eu não encontrava a parceria. Quando vinha um produto que dava o problema, eu não tinha o suporte. Aí eu já começava a entender, cara, não é só preço. Beleza. Eu passava, tinha um produto que às vezes ele me ofertava, eu comprava, eles, segundo eles, era promoção, quando eu ia ver, a concorrência estava bem mais barata que a promoção que ele me falou. Então eu já entendi que não era só preço, e eu entendi que eu precisava de fato achar um fornecedor que realmente se preocupasse com o meu resultado. Beleza, isso aconteceu durante muitos anos, né? Eu passando por esse sofrimento de encontrar um fornecedor, até que eu decidi começar a entender mais o mercado, começar a buscar mais conhecimento, começar a entender como que funciona essas questões de fornecedor. E foi em cima disso que eu comecei a entender, que é em cima do nosso propósito, né? A gente ajudar vocês. Eu comecei a entender que eu precisava de um fornecedor parceiro. Um cara que se preocupasse com o meu resultado, um cara que me trouxesse realmente condições diferenciadas, um cara que me desse um suporte técnico. Porque, cara, não tem coisa mais chata do que você ter um problema com algum tipo de produto e o cara não te dá atenção no pós-venda. Você mandar uma mensagem lá para o seu fornecedor e ele te direciona para um outro setor que você não tem nenhum tipo de conhecimento sobre os critérios da empresa, o cara não te auxilia como você resolver o seu problema, e isso é muito complicado. E eu entendi que eu precisava de alguém assim, de alguém que, tipo assim, que corresse junto comigo, que se preocupasse com o meu resultado, que tivesse aquele pensamento alinhado de tipo, vamos crescer juntos, se você cresce aí na ponta, eu cresço aqui também. Então, assim, eu comecei a fazer pesquisa, entender, cara, como é que eu vou encontrar um fornecedor parceiro? Comecei a monitorar os meus fornecedores. Eu mandava as cotações, sempre eu escolhia 2, 3, mandava as cotações, e eu ficava observando quem tinha mais a proximidade comigo. Quem mais, tipo assim, me mandava mensagem perguntando pedindo alguma informação a mais, perguntando se eu tinha conseguido um preço melhor, perguntando se as condições tinham ficado boas. Então eu comecei a entender que ali, aquele cara estava preocupado com o meu resultado. E eu comecei a fazer a separação. Eu comecei a excluir fornecedor X e ficar com Y. Até eu chegar ao ponto de que eu encontrei os meus parceiros. Hoje a gente compra direto das usinas, mas tem usina que não é interessante para mim. Tem fornecedor, tem fabricante que não é interessante para mim, porque ele só quer vender, ele só pensa em vender. Ele não se preocupa com o meu resultado, ele não quer saber se meus produtos estão parados no meu estoque, ele não se preocupa com o meu resultado. Então, para mim, isso aí não é um parceiro, para mim, isso aí é um fornecedor comum. Beleza, galera, falei um pouco aí sobre os tipos de fornecedores, que é o comum e o parceiro. Aquele cara, galera, que só pensa em te vender peça, ele é o cara comum. Agora, aquele cara que se preocupa em fazer você vender mais, fazer você faturar mais, ele é um parceiro. E, galera, eu acho que vocês perceberam que em algum momento eu falei sobre preço. Galera, preço nem sempre é o melhor, tá? Você que escolhe fornecedor pelo preço, às vezes você está sacrificando a sua margem. Por quê? Porque, às vezes, aquele fornecedor que te tem o melhor preço, quando você for calcular, que eu falei lá na segunda aula, CMV, às vezes não compensa. Às vezes compensa você pagar um pouquinho mais caro na peça, porque os custos são menores para chegar até você e o suporte é melhor. Ou seja, o cara te entrega mais. Então, fornecedor não é só preço, tá? Fica aí essa dica, tá? Coloca isso na cabeça de vocês, que nem sempre o preço vem em primeiro lugar, seu fornecedor. Como que eu vou saber, cara, qual que é o meu fornecedor certo? O meu parceiro. Cara, você vai saber através das suas cotações, tá? Através da sua recorrência de compra. Por quê? O cara que se torna parceiro dele, ele é aquele cara que ele se preocupa, como eu já falei, se preocupa com o teu resultado. Mas como que eu vou construir uma parceria com esse cara? É levando as minhas cotações sempre para aquele mesmo fornecedor,
Por quê? Porque daí ele vai entender que você está com uma recorrência de compra com ele. Daí o que ele vai te trazer? Ele vai te trazer condições especiais. Sempre que tiver uma oferta, você vai ser exclusividade dele. Ele vai sempre pensar em você. Ele sempre vai... O primeiro passo, ele vai lembrar de você. Por quê? Porque ele sabe que você é um parceiro dele. Ele sabe que todas as vezes que ele vier com um algo diferente, um algo para te agregar no teu valor, para te agregar valor, ele vai lembrar de você. Então, a parceria, ela é construída como se fosse um relacionamento. Você vai ali alimentando, até que chega um ponto que você não vai nem no concorrente. Por quê? Porque você vai começar a confiar no teu parceiro, você vai começar a confiar no teu fornecedor. Por quê? Porque o teu fornecedor está preocupado com o teu resultado. Ele não está preocupado só em te vender. Então, o fornecedor parceiro, a construção dele é com um relacionamento, tá? É durante o tempo, é durante várias e várias negociações. Às vezes, as negociações não vão ser boas. E sabe o que ele vai falar para ti? Isso é o que mais me intriga. Sabe o que ele vai falar para ti? Cara, realmente, dessa vez eu não tenho uma boas condições para ti. Pode fechar com o concorrente, e lá tá melhor. Cara, essa frase, teve uma vez que eu ouvi ela de um fornecedor meu, que tipo, isso me impactou demais. Eu fiquei, cara, mas como assim o cara quer que eu compre com a concorrência e não compre com ele? Foi aí onde eu percebi que realmente eu estava com o fornecedor correto. Porque muitas vezes o cara, quando ele é um fornecedor comum, ele quer só te vender. Independente, ele vai tentar te convencer para você fechar o pedido com ele não quer saber da sua margem de lucro, ele não quer saber se aquela compra vai impactar no final do mês, na sua lucratividade, na sua empresa. Ele não está nem aí para esse resultado, ele só quer te vender. Quando eu entendi isso, o que aconteceu? Eu comecei a entender e comecei a construir uma cultura. Eu comecei a ver que eu estava sendo acolhido e eu criei uma cultura aqui na empresa, uma cultura de compras. Que, cara, foi bem complicado para criar, porque no início eu fiquei pensando, cara, eu fiquei tipo com aquele pensamento, aquele sentimento. Eu preciso entender como que eu vou conseguir um preço melhor para me passar para o meu parceiro. Então eu comecei a pensar, eu comecei a ter algumas reuniões, comecei a entender o mercado. E eu vi que realmente, cara, existiam essas diferenças, né, entre esses fornecedores que eu falei, que é o parceiro e o comum. E eu adotei essa cultura e hoje, cara, eu fico feliz porque eu tô conseguindo ajudar vocês, trazendo essas informações, trazendo esse conteúdo massa para vocês, que é um conteúdo que vocês não vão pagar nada por ele. Eu estou fazendo isso de coração, estou fazendo isso com o intuito de realmente ajudar vocês, tá? Pensando nisso, galera, eu trouxe aqui para a GED essa cultura e eu comecei a implementar essa cultura aqui na GED e comecei a passar para o meu time comercial, para os nossos vendedores, cursos. Eu comecei a passar conhecimento para os caras, para quê? Para que eles conseguissem agregar valor para vocês na ponta. Fazendo o quê? Sendo uns consultores de venda, não um vendedor, mas sendo um consultor. Ou seja, hoje qualquer cliente, qualquer parceiro nosso que entra em contato com o nosso time de vendas, se ele quiser uma aula de estoque, se ele não souber como comprar, se ele não souber o que é uma curva A, o meu time de venda, ele tem isso na palma da mão deles. Eles conseguem te passar isso com clareza e com a certeza que é as peças corretas para o seu nicho. O meu time, ele não só te vende, ele te dá consultoria, ele te auxilia como você deve comprar, ele te dá até um norte de como você se posicionar dentro do mercado. E além disso, os nossos vendedores, além de te ajudar a montar o estoque, eles procuram entender o seu negócio, eles procuram saber realmente como é que funciona a sua empresa. Eu entendo que às vezes tem alguns parceiros nossos que questionam, né, o tipo de pergunta que eles fazem. Eles sempre me trazem isso nas reuniões, nos treinamentos que eu dou para eles, né? Romero, tentei fazer contato com esse cliente aqui, tentei entender o negócio dele, mas o cara não quis me passar as informações. E galera, vocês não sabem o que vocês estão perdendo com isso. Vocês não têm noção do conhecimento que vocês estão deixando para trás. Quando um vendedor da GED faz uma pergunta para vocês, tentando entender quantas pessoas trabalham na sua empresa, como é que funciona a empresa de vocês, se vocês trabalham só com serviço, se vocês trabalham com revenda de peças, cara, ele está tentando te ajudar. Ele está tentando agregar valor no seu negócio. Aí, galera, diante dessa situação, né, eu comecei a entender, nossos vendedores trouxeram essa dor, que o pessoal não estava querendo passar essas informações, não estava querendo seguir ali aquele padrão de atendimento deles, né? Eu comecei a pensar, cara, como é que eu faço para me começar a conectar os meus parceiros, meus clientes com os meus vendedores? Eu pensei durante alguns dias e comecei a implantar chamada de vídeos. O cara ligar por vídeo, apresentar nossa equipe, apresentar o time, apresentar o nosso diretor, apresentar nosso diretor de marketing, apresentar toda a nossa equipe, a mostrar nossa oficina. Por quê? Porque através disso eu entendi que eles iam se conectar mais. Eles iam entender que realmente a gente estava com interesse em ajudar ele. A gente estava com interesse realmente em fortalecer a nossa parceria. E uma frase, galera, que vocês escutam muito nos vídeos da GED,
parceria, preço justo e dica técnica. Cara, isso não é à toa. A GED é uma empresa que realmente ela não se preocupa só em vender. Ela não se preocupa só em prestar o serviço. Ela se preocupa em realmente formar parceria, trazer parceiros para a GED. E é através dessa frase que a gente construiu e vem construindo a cada dia mais parcerias firmes, parcerias fortes, parceria que tem clientes hoje, galera, que é nosso fã. Pelo quê? Pelo simples fato da gente agregar valor na empresa do cara. Pelo simples fato da gente se preocupar com a empresa do cara. Porque eu como cliente, como eu sou o comprador da empresa, eu como cliente, eu gosto de me sentir acolhido. Então, tipo assim, o que eu gosto de me sentir foi o que eu procurei trazer para vocês. E, cara, aí eu fiquei pensando, cara, resolvi o problema da conexão entre o vendedor e o cliente. E eu fiquei pensando, cara, falta mais alguma coisa. Falta mais alguma coisa. E eu comecei a ver que o nosso WhatsApp de vendas estava vindo muita dúvida técnica. Muito problema de aplicação de peça. O cliente comprava uma peça e ligava para o pessoal, para o time de vendas, falando que a peça não servia, que não estava dando certo, que a peça estava queimada. E eu comecei a entender e comecei a pensar. Falei, opa, antes da gente enviar qualquer peça, a GED ela testa esse material, ela testa esses produtos. E eu comecei a entender, não, o problema não é na peça. O problema deve ser na aplicação. Aí eu pensei, me acendeu uma luz, comecei a pensar, cara, se o problema é na aplicação, o que eu vou fazer para resolver isso? Pensei durante alguns dias, como a gente tem aqui técnicos autorizados, diretamente da Consul, Brastemp, Electrolux e entre outras marcas, eu comecei a criar um suporte técnico. Pensei nisso. E hoje a GED é a única empresa no Brasil que tem um suporte técnico para ajudar você na aplicação de peças, para ajudar você, até mesmo naquela dúvida de um orçamento, a gente tem um suporte técnico, tá, galera? Então, tipo assim, isso eu criei pensando em vocês. E pensando em ajudar vocês mais ainda, galera, eu já ensinei vocês a encontrar a curva A de vocês. Você que não fez a anotação, a aula tá lá, disponível no YouTube, tá? Volta lá, procura a curva A de vocês. Que na segunda aula eu ensinei a precificar de forma correta e nessa terceira aula eu estou ensinando vocês a encontrar um fornecedor parceiro. E pensando em ajudar vocês mais ainda, eu liberei um cupom de desconto. Para vocês terem acesso a essa promoção, basta vocês clicar no link aqui abaixo e chamar aí nosso time comercial com o seguinte cupom, parceiro20. E além do desconto que eu liberei para vocês, galera, eu vou disponibilizar a nossa curva A aqui da nossa empresa. Lembrando que a minha curva A não é necessariamente a de vocês, tá? Eu ensinei vocês como procurar de vocês na primeira aula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem lá na primeira aula, como eu falei. O link tá lá disponível ainda no YouTube. E assim, galera, eu espero de coração ter ajudado vocês com essas 3 aulas, tá? Realmente foi 3 aulas muito desafiadoras. Como vocês podem perceber, eu não sou muito o cara das câmeras, mas eu fiz de coração, espero ter ajudado. E qualquer coisa que vocês precisarem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que a gente está aqui à disposição. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu!